Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio Barros, sou professor de Biologia e Química e hoje estarei conversando com vocês sobre o coronavírus. Finalmente ele foi visto, ele mostrou a sua face e agora vamos conhecer melhor quem é este grande inimigo da atualidade da humanidade e qual é a sua personalidade. Faça parte desse time. Casa de Educação Popular. Então, vamos dividir a nossa conversa em 3 partes. A primeira será mais introdutória, é essa já que eu estou fazendo. A segunda parte eu vou trazer elementos gerais da biologia viral. E por último, a gente aborda então especificamente o coronavírus. Para entender melhor esse vídeo, eu gostaria de me apresentar melhor. Como eu disse no início, sou professor de Biologia e Química, mas também sou colaborador do Laboratório de Aquicultura e Peixes Ornamentais do Xingu, Laquax, que se encontra no campus universitário da UFPA em Altamira. Eu trabalho com reprodução de peixes e trabalho com criopreservação de gametas, especificamente de espermatozoides. Trabalho com indução hormonal, indução anestésica, trabalho com avaliação de espermograma e reprodução de loricarídeos especificamente. A importância da ciência para o processo produtivo da sociedade, bem como para entender as espécies, e em muitos casos são espécies que até estão ameaçadas de extinção, porque no laboratório nós trabalhamos também com o Hipancistro zebra, uma espécie criticamente ameaçada de extinção porque é endêmica da Volta Grande do Xingu e hoje sofre as consequências, por exemplo, do empreendimento hidrelétrico de Belo Monte. Esses estudos eles são fundamentais para a preservação da espécie, quer seja no entendimento da espécie, para a gente saber quais são as políticas que são importantes para a conservação dessas espécies, bem como para a conservação das espécies em ambiente no que nós chamamos ex situ, como é o estudo, por exemplo, que eu desenvolvo. Se a gente consegue entender o processo reprodutivo dos peixes, bem como o gameta desses indivíduos, e criopreservá-los, a gente consegue, por exemplo, preservar o genoplasma desses indivíduos em grandes bancos que nós chamamos de arcas de Noé, verdadeiras arcas de Noé, como é o banco de genoplasma, por exemplo, da Embrapa. Só que essas pesquisas que estão sendo desenvolvidas aqui no campus universitário, bem como nas demais universidades de todo o Brasil, elas estão sendo sucateadas pelo governo federal, bem como os institutos de pesquisa. Então, eu trabalho como pesquisador, colaborador no laboratório, mas não recebo por isso. O que é que eu ganho, então, com essa atividade? Além da promoção da ciência, do entendimento da biologia dessas espécies, que é fundamental e eu gosto muito de fazer esse trabalho, a gente faz ciência por amor, nós também buscamos, além de compreender esse processo, ajudar a sociedade no processo produtivo, por exemplo, na piscicultura de peixes ornamentais, bem como peixes de corte, com a descoberta de novas tecnologias, mas também ajuda no processo de preservação da biodiversidade. Então, a ciência, ela é fundamental. Só que eu, por exemplo, como pesquisador, eu tenho que, além de trabalhar no laboratório, eu preciso dar aula para sobreviver. Eu não ganho por isso. Mas se esse fosse o fato, já seria fácil de resolver. Porque eu gosto de fazer o que eu faço. A questão é que não tem investimentos necessários, por exemplo, nos laboratórios, e muitas vezes os pesquisadores têm que tirar do próprio bolso
para fazer suas pesquisas, para realizar os seus experimentos e fazer novas descobertas de tecnologias que são tão importantes. Por exemplo, no nosso laboratório nós desenvolvemos um formato de criopreservação que chama-se vitrificação. Ou seja, eu posso pegar o gameta do peixe e criopreservar ele de forma instantânea, rápido, como um filme de ficção científica, onde tu pega células mais complexas e criopreserva e deixa ela preservado em menos 200 graus de nitrogênio líquido, aí por muito tempo, por tanto de tempo que eu quiser. O que não ocorre, por exemplo, em outros modelos de criopreservação, que eu teria, por exemplo, que fazer um longo protocolo para chegar até o momento da criopreservação em si. Mas não só isso, desenvolvendo outros formatos de substâncias que são substâncias que ajudam no processo de criopreservação, ajudando a manter a integridade das membranas, enfim, uma série de questões. Mas por que eu estou relatando isso? Porque nesse momento, por exemplo, que a gente vive do coronavírus, da infecção do vírus provocando a Covid-19, a ciência nunca foi tão importante no Brasil. E ao longo da nossa história, principalmente nesses últimos anos, ela está sendo bombardeada, extremamente sucateada. E hoje nós precisamos da ciência, inclusive para uma questão de sobrevivência. E a ciência nos mostrou hoje, na verdade hoje não, eu estou gravando esse vídeo no dia 1º de abril, mas o estudo que relata o formato do vírus, que mostra a face do vírus para nós, ele foi publicado agora pela Nature, dia 30 de março. Então tá lá disponível, eu vou deixar o link aqui eu vou colocar o artigo disponível aqui, né, nos comentários fixados, e aí depois, se vocês quiserem acessar e ler, ótimo, beleza? Então, mas passando para o aspecto viral, de fato, para a gente entender. Por quê? Qual é o meu objetivo aqui? Além de fazer esse desabafo, por exemplo, de como a ciência é tratada hoje no Brasil. O meu objetivo aqui, além de fazer o trabalho de divulgador científico, eu também, sendo professor, quero abordar aspectos gerais da biologia viral para ajudar os estudantes que estão aí se preparando para o Enem e se preparando para outras provas e outros vestibulares aí que virão. Em que, com certeza, é óbvio que o coronavírus e os vírus, a infecção viral, vai estar presente. Seja na prova de biologia, seja na prova de química, seja na prova de geografia, enfim, ele vai estar presente no Enem. E a gente precisa abordar isso de uma forma transversal, pegando vários conteúdos para a gente fazer o entendimento. Então, vamos aos aspectos gerais da biologia viral. Veja, existe um debate na ciência sobre o que é o vírus. O vírus, ele é um ser vivo ou não é um ser vivo? Existe um debate que diz que o vírus, ele é um ser vivo. Existe um outro debate que diz que o vírus não é ser vivo. Mas para a gente entender isso, a gente precisa entender o conceito de ser vivo. Para ser um ser vivo, segundo a biologia, aquele exemplar ou aquele indivíduo, ele precisa, primeiro, ser formado de substâncias orgânicas. As substâncias orgânicas são as principais. Entre outras, nós vamos ter outras substâncias orgânicas, mas as principais para a bioquímica são carboidrato, lipídio, proteína e ácido nucleico. Carboidrato entenda-se como açúcar, lipídio como gordura, óleo, cera. Proteína estrutural, faz parte da carne, faz parte do cabelo, faz parte da pele, mas também são enzimas e
ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. Outra coisa, para ser um ser vivo, o indivíduo precisa possuir metabolismo. Porque ser só formado de substâncias orgânicas não caracteriza o indivíduo como vivo. Ele precisa também ter metabolismo. E o que é o metabolismo, então? Metabolismo, na prática, se eu fosse resumir aqui, eu poderia dizer que é a capacidade que determinado indivíduo tem de, ao converter energia, produzir substâncias orgânicas. Por exemplo, eu produzo gordura, eu produzo proteína, né? Meu cabelo cresce, minha pele é renovada. E isso eu só consigo fazer se eu consigo converter energia. Como é que eu faço isso? Através da alimentação. As plantas já fazem isso através da fotossíntese, retirando energia do sol. Isso é diferentes tipos de metabolismo. Mas também eu preciso de algo mais. Para ser um ser vivo, o indivíduo precisa ter a capacidade de se duplicar, de se reproduzir. Que pode ser por reprodução assexuada, sexuada, enfim. Tá? Outra situação, e a quarta e última, é que para ser um ser vivo, o indivíduo precisa ter a capacidade de evoluir. Então, evoluir significa sofrer modificações que serão selecionadas ao longo de gerações dentro da espécie, que pode levar inclusive a uma espécie diferenciada. Então, o indivíduo ele vai se modificando ao longo do tempo. Vamos ao vírus. Pensando nisso, o vírus é ou não é um ser vivo? Vamos avaliar. O vírus é formado por substâncias orgânicas? É. Ele tem uma capa de proteína e dentro tem um ácido nucleico. Basicamente é isso o vírus. Então, um ponto para o vírus. O vírus, ele tem metabolismo? Daí, não. O vírus não possui metabolismo. Ele precisa do metabolismo celular. Ele precisa infectar a célula e controlar a célula para, utilizando o seu maquinário metabólico, ele então produzir as suas proteínas virais, as suas substâncias orgânicas. Então ele não consegue fazer isso sozinho. Por isso nós dizemos que os vírus são parasitas obrigatórios. Então, um ponto negativo para o vírus. O vírus, ele consegue se duplicar? Ele consegue se reproduzir? Aí é que está, também não. Sozinho, o vírus não se reproduz. Quando, inclusive, ele está fora do organismo, alguns cientistas chamam ele de vírion, que é um vírus fora do organismo. Ele está quase que cristalizado. Então, inclusive do coronavírus, depois a gente vai ver que tem uns aspectos interessantes sobre isso. Então, aqui ele não vai se reproduzir sozinho. Ele precisa entrar na célula, usar também o seu maquinário a seu favor, e aí, a partir daí ele duplica outras formas de vírus parecidas, semelhantes. Porque eu posso ter variações, que vai favorecer o processo de seleção, dependendo da característica, e evolução. Então, já disse a quarta parte, ele evolui. Então, um ponto positivo para o vírus. Logo, nós temos 2 pontos positivos para o vírus e 2 pontos negativos para o vírus. Ele é um ser vivo? Continua a interrogação. Então, esse debate é um debate antigo, se ele é vivo ou não é vivo. Acontece que, o que é interessante para a gente observar aqui? O vírus, ele sendo ou não um ser vivo, a intenção dele, nesse momento, inclusive do coronavírus, é sobreviver, é se manter. Então, inconscientemente, ele também está travando uma luta, a luta pela sua sobrevivência. O vírus, ele quer se adaptar à população humana. Então, nós podemos concluir com isso que nós vamos, nesse processo agora, estabelecer com o coronavírus uma forma de relação tal que nós estamos lutando para se manter,
Ou seja, nós vamos adoecer e produzir anticorpos para combater. Ele vai tentar, nesse momento, também se adaptar. Ou seja, além de infectar pessoas e manter o maquinário daquela célula para produzir novas células, ele também precisa se adaptar a essa situação. Ou seja, ele precisa evoluir. Porque ele precisa depois infectar novamente essas pessoas e não ser atingido por esses anticorpos. Ou seja, ele precisa criar uma nova face do coronavírus. Tal forma que essa nova face do coronavírus seja melhor, uma condição que não seja tão letal, que provoque em nós uma enfermidade menos letal do que essa provocada à Covid-19. Ou seja, o que irá acontecer então? O que nós estamos vivenciando no processo desta pandemia? É uma tentativa de adaptação do vírus, numa contraposição de tentativa de adaptação nossa a esse processo, a tal forma que o vírus vai tentar, nesse momento, se estabilizar na população humana, criando novas formas por evolução e seleção, bem como por mutação, ele é um vírus de RNA, para chegar a tal condição em que ele possa se estabelecer na população, mantendo formas de infecção, provocando enfermidades menos letais, para conseguir sobreviver. Então, poderíamos dizer que uma forma mais evoluída do coronavírus seria, por exemplo, uma forma que provocasse enfermidades menos graves na população e que pudesse se adaptar a tal ponto em que criasse novos mecanismos de adesão à célula e infecção a elas que necessariamente não fosse atingida pelos anticorpos já produzidos. Ao exemplo do que ocorre hoje com o influenza, o vírus da gripe. É por isso que a gente pega uma gripe, quer dizer, não pega a mesma gripe, mas pega várias gripes ao longo da nossa vida, e que a vacina que a gente tomou ano passado não vale mais esse ano, porque o vírus já se transformou, ele já mudou, já é um outro indivíduo, já é um outro ser vivo, certo? Ele já se adaptou e já está perfeitamente estabelecido na população humana. Por enquanto era isso, e eu gostaria de pedir para vocês que contribuam com a Casa de Educação Popular. Ou seja, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos que precisam saber disso, tanto do ponto de vista da sua condição nesse momento, para entender o que está acontecendo, se proteger, bem como estudar para o vestibular, e principalmente se inscreva no canal, nos ajude a chegar a 1000 inscrições, porque aí a gente começa a fazer lives. Vamos chamar outros especialistas, outras pessoas de diversas áreas, da geografia, da história. Vamos conversar sobre a gripe espanhola, vamos conversar sobre como está ocorrendo esse contágio aí nas regiões, do ponto de vista geográfico, de como a demografia ela influencia, né? Vamos conversar com a química, vamos conversar com produção textual, interpretação de texto, chamar vários especialistas para que a gente possa debater juntos. Mas a gente só vai conseguir fazer lives se a gente chegar à 1000 inscrição. Então, compartilhe o vídeo, curta e se inscreva no canal, tá certo? Muito obrigado, se proteja e lembrem-se, fiquem em casa.